Ok, muito boa tarde. Aqui estamos nós, pela graça do nosso Deus, para a nossa aula de número 10, os Evangelhos. Seja muito bem-vindo todos os alunos de Moçambique, da África, do Brasil. Realmente é um tempo gracioso e abençoado estar com vocês, mesmo de longe. Podemos deleitar na graça de Deus, né, e pensar com Deus por meio da sua palavra. Hoje, a nossa aula é sobre os milagres de Jesus. Os milagres de Jesus revelados no Evangelho. Né? Nós sabemos que, como João disse em João capítulo 21, que se fosse escrever tudo que Jesus tinha feito, faltaria livros no mundo, né? E realmente é um privilégio para nós, né, desfrutar da palavra de Deus e alimentar nossa fé na certeza de que o nosso Deus, ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, como está escrito em Efésios capítulo 3, versículo 20. Amém? Vamos orar então para nós iniciarmos essa aula número 10. Precioso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, nosso Deus, no nome glorioso de Jesus Cristo, o Messias de Israel, o nosso Redentor, nós te louvamos, te damos a honra, a glória e o louvor e pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nos instrui, nos ensine, fale conosco para que nós possamos ser bons despenseiros da graça de Deus, para que possamos ser bons manejadores da tua palavra, Senhor. Por favor, Espírito Santo, nos instrui e fala conosco. No nome glorioso de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém? Ok, olha, Deus continua fazendo milagres nos nossos dias. Se eu abrisse aqui para vocês compartilhar, eu tenho certeza que todos vocês iriam compartilhar vários milagres que Deus tem feito nas suas vidas. Não é verdade? E nós estamos aqui pela graça de Deus, alimentando a nossa fé, né? E para iniciarmos, eu vou começar falando de fé e vou terminar essa aula falando de fé também. Amém? Porque sem fé, Hebreus 11, versículo 6, é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Em Salmos, capítulo 37, versículo 3 e 4, o salmista diz o seguinte, Salmos 37, versículo 3 e 4, o salmista diz, confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, olha só, confia no Senhor. E nós sabemos, por exemplo, em Provérbios 3, 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não se apoie no seu próprio entendimento. Confie no Senhor. E nós confiamos em Deus porque nós temos o quê? Fé. E aqui o salmista fala, alimenta-te da verdade. A palavra de Deus é a verdade. Nós alimentamos da palavra de Deus. Em Romanos 10, 17, o que alimenta a nossa fé é a palavra. Aí o Espírito Santo faz com que a palavra de Deus que chega aos nossos corações se torna rema, vida em nossas vidas. Aí nós agimos com fé. Tomamos um passo de fé. E o resultado. Versículo 4. Agrada-te do Senhor. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. E Ele, o nosso Deus, satisfará os desejos do teu coração. Uau! Fantástico, né? Olha, falando sobre os milagres, né? Como introdução nessa aula, em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Lembra que Marcos revela Jesus como servo sofredor. Não é verdade? Nós temos falado sobre isso. Em Marcos capítulo 10, Jesus
ele estava chegando perto de Jericó. E tinha um cego ali que vivia ao redor dos muros de Jericó. E ele era conhecido como Bartimeu. Bar significa filho. Deixa eu apagar aqui. Bar significa filho. Por exemplo, nós sabemos que Jesus é Yeshua Bar Davi. Jesus Bar Davi, filho de Davi, né? Segundo as profecias. Bar significa filho. Timeu era o pai deste homem que era cego e ficava ao redor do muro de Jericó. Então ele era conhecido como Bartimeu, o filho de Timeu. Então era uma pessoa que as pessoas não conheciam seu nome. Eles chamavam por lá, aquele ali é o filho de José, aquele é o filho do Adão, aquele ali é o filho do Filisberto. E aí chegava no Timeu, aquele ali é o filho de Timeu, o Bartimeu, filho do Timeu. Então, ele não tinha um nome conhecido. Aqui no capítulo 10, a partir do versículo 46, fala que esse Bartimeu, ele não tinha um nome conhecido, ele era um mendigo, não tinha trabalho. Ele era uma pessoa que provavelmente não tinha uma família ao lado dele. E número 4, ele era cego, não tinha visão. E ele estava ali ao redor do muro de Jericó. E de repente ele escuta o caminhar de muitas pessoas. E ele pergunta, o que está acontecendo? Aí eles falam, o Jesus de Nazaré está passando. Aí, esse homem, cego, sem trabalho, sem nome, ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi. Ele fala, Yeshua Bar Davi. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus parou e falou, chama ele. Chama. Aí foram até, ele falou no versículo 49 de Marcos 10, e falaram, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Tem bom ânimo. Levanta-te, ele te chama. E de um salto, versículo 50, lançando de si a capa, levantou de um salto e foi ter com Jesus. E aqui tem uma pergunta que Jesus faz para ele, que eu acho a pergunta mais linda da palavra de Deus. E que eu tenho certeza que você vai gostar dessa frase. Marcos capítulo 10, versículo 51. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Imagina Jesus perguntando para você hoje, que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? O que você responderia para ele? Esse homem respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Aí versículo 52, então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. O que Jesus disse? Vai, a tua fé, aquela fé que é alimentada com a palavra de Deus, aquela fé que é sólida, fundada na palavra de Jesus Cristo. Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver. E o que aconteceu? Ah, beleza, Jesus, valeu, tchau, vou encontrar. Não. Tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Deus está sempre fazendo milagres em nossas vidas. O que nós fazemos após os milagres da graça de Deus em nossas vidas, na graça de Deus em nossas vidas, é que faz toda a diferença. Esse homem
cego, sem família, sem nome, sem trabalho. Ele disse que eu torne a ver. E Jesus disse, a tua fé te salvou, vai. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Uau! Sabe, amados irmãos, não há impossíveis para o nosso Deus. Aquilo que você considera impossível na sua vida hoje, pode ser um milagre que Deus vai fazer no dia de amanhã. Confia no Senhor. Alimenta-te da palavra. Agrada-te do Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Não é isso que nós lemos em Salmos 37, versículo 3 e 4? Uau! Que queres que eu te faça? Disse Jesus, perguntou Jesus. E logo após o milagre, ele largou tudo e seguia Jesus estrada fora. Estou seguindo a Jesus Cristo, neste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto mais. Hã? Uau! Os milagres de Jesus são eventos sobrenaturais narrados nos evangelhos que demonstram sua autoridade sobre a natureza, sobre as doenças e a morte. Eles são divididos em 4 categorias, que nós vamos falar agora um pouco dessas 4 categorias, mas lá mais no meio da aula nós vamos voltar nesses 4 pontos principais. Cura física, exorcismo, domínio sobre a natureza e ressurreições. Esses 4 pontos servem como sinais da identidade divina do Messias de Israel, Jesus Cristo, e do reino de Deus. No Evangelho de João, por exemplo, tem 7 sinais que testificam que Jesus Cristo é Deus. É Deus. No Evangelho de João. Esses 7 sinais, esses 7 milagres específicos, revelam a glória de Cristo no Evangelho de João. Número 1, em João, capítulo 2, versículo 1 a 11, fala da transformação da água em vinho. Olha, preste atenção, porque aqui está uma pergunta da prova final. Hein? Quais são os 7 milagres, os 7 sinais revelados no Evangelho de João? Essa é uma das perguntas da prova final. Já estou deixando claro aqui para vocês, hein, irmãos? Então, para que vocês possam colocá-los, os 7 pontos, 7 milagres, com as suas referências no Evangelho de João. Hein? Então, número 1, transformação da água em vinho em Canaã. João, capítulo 2, versículo 1 a 11. No Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1 a 11. Este foi o primeiro milagre que Jesus fez, e fez em público, transformando água em vinho. Número 2, a cura do filho do oficial em Cafarnaum. No Evangelho de João, capítulo 4, versículo 46 a 54. Cura realizada à distância, provando que sua palavra independe de proximidade física. Ele dava ordem e as coisas aconteciam. Ele falava e as coisas se realizavam. E ele disse aqui para o filho, o servo do oficial, o filho do oficial de Cafarnaum, vai, a tua fé o salvou. E ele, em João capítulo 4, versículo 46 e 54, a cura foi realizada mesmo à distância. Número 3, a cura do paralítico em Betesda. Também está no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1 a 15. Lembra, eu estou falando aqui dos 7 milagres revelados no Evangelho de João, que testifica a divindade
de Jesus Cristo. Então, o terceiro, a cura do paralítico. Um homem que estava enfermo há 38 anos é curado em um sábado. Jesus é Senhor do sábado. Número 4, a multiplicação dos pães e peixes. No Evangelho de João, capítulo 6, versículos 5 a 13. E aqui fala do único milagre, né? Registrado em todos os 4 evangelhos sobre a multiplicação de pães e peixes. Número 5, Jesus anda sobre as águas. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 16 a 21. A demonstração de autoridade sobre as leis da física e da natureza. Número 6, a cura do cego de nascença. No capítulo 9, versículo 1 a 7, Jesus usa lodo para abrir os olhos do cego, declarando-se a luz do mundo. E aqui é interessante, porque no capítulo 9, nessa cura, nesse milagre do cego de nascença, passando junto desse cego, os discípulos perguntaram: quem pecou, Senhor? Este ou seus pais? Os discípulos estavam procurando um culpado. E Jesus viu naquela situação uma oportunidade de manifestar a glória de Deus. E ele disse para seus discípulos: nem ele pecou, nem seus pais, mas ele está assim para que a glória do Senhor se manifeste na vida dele. E Jesus curou esse cego de nascença. Número 7, a ressurreição de Lázaro. Uau, esse é um dos milagres. Lembra que na ressurreição da filha de Jairo, de 12 anos, só tinha 3 discípulos com ele, o pai e a mãe da menina, Jairo e a sua esposa. Mas na ressurreição de Lázaro, foi público. Todos estavam ali presentes. Todos estavam presentes. E Jesus disse: Lázaro, vem para fora. No Evangelho de João, capítulo 11, versículo 1 a 44. Lázaro saiu do túmulo. O milagre mais impactante, onde Jesus ressuscita Lázaro, que estava morto há 4 dias. Outros milagres marcantes na palavra de Deus, fora do Evangelho de João, por exemplo, no livro de Mateus, Marcos e Lucas, relatam dezenas de outros milagres. Por exemplo, acalmar a tempestade. Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. Jesus repreende o mar, revelando seu poder sobre a criação. A libertação do gadareno, no Marcos capítulo 5, versículo 1 a 20, revela a demonstração de autoridade absoluta sobre o reino espiritual. Cura da mulher com fluxo de sangue, Marcos capítulo 5, versículo 25 a 34. Um milagre ativado pela fé individual, onde o poder flui do manto de Jesus, cumprindo uma profecia de Zacarias, que disse que aquele que tocar na orla das vestes do Messias, do Hamashia ben Davi, se está doente, será curado. E essa mulher com fluxo, né, sanguíneo, ela tocou simplesmente na orla e cumpriu uma profecia de Zacarias. E ela foi curada. O milagre aconteceu. E por fim, ressurreição da filha de Lázaro, em Marcos capítulo 5, versículo 35 a 43. Jesus restaura a vida de uma menina de 12 anos. E lembra, quando falaram para Jairo: Jairo, não incomoda mais o mestre porque a sua filha já morreu. Jesus disse para Jairo: não temas, crê somente. Não tenha medo, somente creia. Somente confie em mim. Somente confia em mim. Somente confia em mim. E a filha de Lázaro, Jesus ressuscitou. E sabe, amados irmãos, todos os sinais, toda a vida de Jesus,
toda a vida de Jesus, todos os milagres que Jesus fez, tornou-se uma credencial para a morte de Jesus. Não foi através dos milagres que Jesus tornou o Cordeiro de Deus. Os milagres todos serviram de sinais que apontaram para a obra redentora do Messias de Israel, o Cordeiro de Deus que pagou um preço alto na cruz do Calvário. Foi na cruz que Jesus se manifestou como o Cordeiro de Deus, pagando um alto preço pelos pecados de toda a humanidade. E ele revelou o propósito pelo qual ele veio aqui na terra. Em João capítulo 12, versículo 27, Jesus disse: com este propósito eu vim para esta hora, e quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então, os sinais, os milagres, tornou uma credencial para a obra consumada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, os sinais do reino, nos evangelhos, os milagres não são meros espetáculos de poder, mas sinais que revelam a irrupção do reino de Deus. Eles demonstram que o domínio divino chegou para desfazer as consequências do pecado, como a doença, a morte e o mal, convidando à fé e ao arrependimento. Aí os milagres aconteceram. Número 1, a vitória sobre o mal e o sofrimento. As curas de cegos, surdos, leprosos e paralíticos não visavam apenas aliviar o sofrimento físico, mas tinham um forte teor teológico. Nós sabemos, por exemplo, que no Antigo Testamento, essas enfermidades estavam frequentemente associadas ao pecado e à exclusão. As curas, Jesus demonstra que o reino de Deus traz restauração, inclusão e vitória sobre o pecado, sobre o poder do mal. Em Lucas 11, versículo 20, Lucas 11, deixa eu abrir a Bíblia lá. Em Lucas capítulo 11, versículo 20, está escrito: se, porém, Jesus dizendo, se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Uau! Jesus resume essa ideia. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então o reino de Deus já chegou sobre vós. O domínio sobre a natureza também é destaque. Como Jesus tinha e tem o poder sobre a natureza. Os milagres que envolvem a criação, como acalmar a tempestade, multiplicar os pães ou andar por sobre as águas. Revelam Jesus como o Senhor da criação. Lembra que Jesus permitiu em Mateus capítulo 14 que Pedro caminhasse sobre as águas. E Pedro fixou seus olhos em Jesus e andou por sobre as águas. Isso foi um milagre. E para Pedro isso era chocante, impactante, porque Pedro era um homem do mar. Um homem que já tinha enfrentado dezenas de tempestades, como pescador de peixes. Mas Jesus disse: vem, Pedro, ter comigo. E Pedro desceu do barco e começou a andar com os olhos focados em Jesus Cristo. Porém, na caminhada sobre as águas, Pedro tirou os olhos de Jesus e colocou na tempestade, nos ventos, nas ondas, e começou a afundar. E ele gritou: socorre-me, Senhor. E Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e colocou ele de pé novamente. E falou: homem de pequena fé, por que duvidastes? Não podemos duvidar do poder de Deus. Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele pode tornar o impossível possível diante dos nossos olhos. Deus pode.
E ele tem prazer na nossa fé. Na nossa fé. Então, na multiplicação de pães, narrada nos 4 evangelhos, exemplo João capítulo 6, o sinal aponta para o banquete messiânico do reino, onde Deus sacia tanto a fome espiritual quanto a física. E nós sabemos, pela a palavra de Deus em Apocalipse 19, que após o arrebatamento da igreja, vai ter um grande banquete nos céus, no casamento do noivo, Jesus Cristo, e a noiva, a igreja. Terá um banquete nos céus. Hã? Jesus ama saciar a nossa fome, seja ela espiritual ou física. E Ele pode. Uma conexão ou conexões com as profecias messiânicas. Os milagres serviam como credenciais messiânicas, provando que Jesus era o ungido de Deus, esperado pelos profetas. Quando João Batista envia seus discípulos para perguntar se Jesus era o Messias, em João capítulo 11, olha lá comigo, no Evangelho de João capítulo 11. João capítulo 11. Olha a resposta de Jesus, versículo 4 e 5. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta. Aqui está falando sobre o Lázaro, que estava 4 dias morto, né? Mas aqui, no Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 4, versículo 4 e 5. Mateus capítulo 11, irmãos. Mateus capítulo 11, versículo 4 e 5. Mateus capítulo 11, versículo 4 e 5. Quando os discípulos de João foram ter com Jesus para perguntar: tu és aquele que viria ou devemos esperar outro? Aí Jesus manda a resposta para eles, falando o seguinte, Mateus 11, versículo 4 e 5. E Jesus, respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Essa é a resposta, os milagres de Jesus, testificando que ele era quem ele afirmava ser, o Messias, filho de Davi, o Deus soberano sobre a terra. A abordagem de João, como nós falamos sobre os 7 sinais, né? Lembra que eu falei que esses 7 sinais de João vai cair na prova final. Enquanto os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, usam o termo grego dinamis, atos de poder, o evangelho de João foca no termo semeion, sinal. João seleciona 7 milagres, 7 sinais específicos, desde a transformação de água em vinho nas bodas de Canaã até a ressurreição de Lázaro, para revelar a glória divina de Jesus. Cada sinal é acompanhado por um discurso que revela a identidade de Jesus. Por exemplo, quando ele deu vista ao cego, ele diz: eu sou a luz do mundo. E quando ele ressuscitou Lázaro, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. O sentido profundo da fé. Os sinais do reino dos evangelhos exigem uma resposta à fé. Eles não forçam a crença, mas revelam quem Jesus é, convidando as pessoas a confiarem nele como Filho de Deus
e a viverem de acordo com os valores e a transformação que esse reino propõe. Enquanto, né, Mateus capítulo 14, quando Pedro estava afundando, Jesus disse: ó homem de pequena fé, para aquela mulher cananeia que creu, Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé. E Jesus disse: se tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostardas, direis a esse monte: arranca-te e lança no mar, crendo sucederá. E ele disse para Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? Para a mulher cananeia: ó mulher, grande é a tua fé. A fé faz todo sentido na vida do homem e da mulher que é nascidos de novo, salvos pela graça de Deus. Por isso é importante alimentar nossa fé com a palavra de Deus, porque ela gera convicções, gera vida, gera segurança e gera certeza que Deus pode atuar nas impossibilidades da minha vida, tornando-as possíveis diante dos nossos olhos. Deus pode. E lembra que Jesus disse: tudo o que pedistes ao Pai, tudo que pedistes ao Pai, em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então Deus continua fazendo milagres no dia que se chama hoje, em nossas vidas. Não podemos jamais retrair, mas seguir em frente, de cabeça erguida, com os olhos focados em Jesus. Não como Pedro tirando os olhos de Jesus e afundando nas águas, mas crendo que Ele está conosco em qualquer situação, em qualquer circunstância que nós passamos. Amém? Então a fé é a certeza das coisas que não vemos, a convicção das coisas que esperamos. E está fundamentada na palavra de Deus. Então, alguns tipos de milagres nos evangelhos. Os milagres nos evangelhos divide-se, como eu falei no início, em 4 categorias principais. Quais são essas categorias? Curas. Qual a outra? Curas, exorcismos, deu para não escrever errado essa palavra, exorcismos, né? O mundo espiritual tremia com a presença de Jesus. Lembra? O filho daquele homem que levou diante de Jesus, que os discípulos não podiam expulsar aquele demônio, que jogava a criança na água, no fogo e jogava no chão. E Jesus disse: até quando eu estarei convosco? E ele repreendeu aquele demônio e ele saiu daquela criança que estava como morto. E Jesus pegou ele e colocou de pé. Então Jesus, ele tinha poder sobre todo o mundo espiritual. Número 3, os milagres sobre a natureza. Deixa eu limpar aqui. Natureza. Os milagres sobre a natureza. Nós sabemos que Jesus, em Marcos capítulo 4, quando ele estava dormindo no barco na polpa e os discípulos estavam preocupados porque o barco batia para um lado para o outro, e eles falaram: Senhor, acorda-te, não importa que perecemos. E Jesus, levantando, repreendeu aquele vento e teve grande bonança. E ele repreendeu também os discípulos: ó homens de pequena fé. Ó homens de pequena fé. Então ele tinha poder sobre a natureza. E número 4, a ressurreição, ou as ressurreições. Nós sabemos da filha de Jairo, 12 anos, foi ressurreta por Jesus. Nós sabemos de Lázaro, que foi um dos milagres impactantes à vista de todos, mas também sabemos do filho de Naim, da viúva de Naim, que eles estavam levando para o sepultamento e Jesus chegou, tocou na orla, no caixão
e ressuscitou aquele jovem, filho único daquela viúva. Então, Jesus, como Deus, ele podia fazer isso. E ele é Deus. Então, os 4 tipos principais de milagres são detalhados, por exemplo, nas curas. Aqui é um A, tá, gente? E aqui um S. Nas curas, são os relatos mais numerosos. Jesus curou diversos tipos de doenças, deficiências e dores, demonstrando compaixão e restaurando a integridade física e social dos marginalizados. Exemplos: a cura da sogra de Pedro, a purificação de leprosos, as deficiências e dores, por exemplo, a cura do paralítico de Cafarnaum e a restauração da visão de cegos de nascença, como em João capítulo 9. Número 2, exorcismo. 1, 2, 3, 4. Número 2, exorcismos. A expulsão de demônios e espíritos imundos mostra o confronto direto de Jesus contra o mal e contra a autoridade do reino de Deus sobre o reino das trevas. Ele falava e os demônios tremiam, saíam das pessoas, trazendo libertação, trazendo cura. Né? Por exemplo, a libertação do endemoniado de Geraseno, a cura do homem na sinagoga de Cafarnaum e a libertação da filha da mulher sírio-fenícia, ou aquela cananeia, né? 3, milagres sobre a natureza. Sobre a natureza. Também chamados de milagres de providência ou poder cósmico. Demonstra a soberania absoluta de Jesus sobre as leis da física, o tempo, os animais e os elementos da natureza. Exemplos, né? A transformação de água em vinho, a multiplicações de pães e peixes, Jesus acalmando a tempestade no mar e andando também sobre as águas. E número 4, as ressurreições. São os milagres de maior magnitude, nos quais Jesus devolve a vida a pessoas que já haviam falecido, antecipando sua própria ressurreição e a vitória final sobre a morte. Por exemplo, a filha de Jairo, né, ela faleceu. No mesmo dia, Jesus a ressuscitou. O filho da viúva de Naim, que estava sendo levado para sepultamento, Jesus o ressuscitou. E Lázaro, 4 dias morto. 4 dias morto. As irmãs de Lázaro, Marta e Maria, falaram: ele já cheira mal, Senhor. E não, Maria, quieta, se eu não falei, se você crer, não verá a ressurreição? Eu sou a ressurreição e a vida. Mesmo aqueles que morrem, crendo em mim, viverão. E ele disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu, depois de 4 dias morto. Lázaro ressuscitou dentre os mortos. Então, exemplos, né, que nós falamos: a ressurreição de Lázaro, a filha de Jairo, e a ressurreição do filho da viúva de Naim. A autoridade sobre a natureza, doenças e demônios. A autoridade sobre a natureza, doenças e demônios refere-se ao ministério terreno de Jesus Cristo aqui na Terra. Olha, preste atenção, irmãos. A autoridade sobre a natureza, sobre os demônios e doenças, refere-se ao ministério terreno de Jesus Cristo, conforme narrado nos evangelhos. Ele demonstrou domínio absoluto sobre a criação e o mundo espiritual, consolidando sua identidade divina e poder sobre todas as coisas. A natureza demonstrou controle sobre os cosmos e os elementos, como ao acalmar a tempestade no mar e multiplicar os pães.
doenças, curou enfermidades físicas, paralisia e cegueira apenas com sua palavra, demonstrando que o sofrimento estava submetido à sua vontade restauradora. Demônios, exerceu autoridade direta sobre os espíritos imundos, expulsando-os de possessões e quebrando o domínio das trevas. O registro bíblico destaca que essa soberania gerava grande admiração, pois ele ensinava e agia como quem tem autoridade, demonstrando que o reino de Deus havia chegado para restaurar a criação e libertar a humanidade. O propósito teológico dos milagres. O propósito teológico dos milagres. O propósito teológico dos milagres, especialmente na tradição judaica cristã, não é meramente suspender as leis da natureza, mas revelar a presença, o caráter e a missão redentora de Deus. Eles servem como sinais que apontam para realidades espirituais mais profundas, validando a mensagem divina. Teologicamente, os milagres cumprem 3 funções principais. Número 1, autenticação divina. Comprovar a autoridade de um mensageiro e a origem divina de sua mensagem. Por exemplo, as pragas do Egito, né? E as maravilhas do deserto confirmaram o chamado de Moisés. Número 2, a revelação do reino. Demonstrar a irrupção do reino de Deus na história. No Novo Testamento, os milagres de Jesus demonstram a restauração da criação, combatendo o mal, a doença e a morte, que são consequências do pecado. Despertar da fé, apontar para a pessoa de Cristo como Messias e Filho de Deus, convidando as pessoas à salvação, à transformação espiritual e não apenas a buscar alívio físico temporário. Fé. Lembra que eu falei que nós íamos começar falando de fé e íamos terminar falando sobre fé. Fé é a fé e a resposta humana. Nos milagres, a fé funciona como a chave que aciona o poder divino, enquanto a resposta humana representa a atitude, a postura e a ação prática diante dessa intervenção. A dinâmica entre o agir de Deus e a atitude do homem envolve alguns pilares fundamentais. Número 1, o gatilho da confiança. Lembra? Hebreus capítulo 10, versículo 35. Não abandoneis a vossa confiança, ela tem grande galardão. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Mas o meu justo viverá por fé. Nós não somos daqueles que retraem, pelo contrário, nós perseveramos. Nós somos homens e mulheres de fé. Hebreus capítulo 10, versículo 35 a 39. Então, o gatilho da confiança, a fé, não é apenas um desejo passivo, mas uma convicção profunda que desafia as limitações e razões humanas nos relatos bíblicos e espirituais. A fé é frequentemente apontada como um meio que desperta a compaixão e atrai a intervenção divina. Lembra de Salmos 37, versículo 3 e 4? Confia no Senhor e faz o bem. Alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Confia no Senhor, alimenta da verdade, a palavra de Deus é verdade. O que alimenta a nossa fé é a palavra de Deus. Agrada-te do Senhor, Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, pela fé, nós agradamos a Deus e o resultado, Ele satisfará os desejos do nosso coração. Então,
A ação corresponde à resposta. A resposta humana ao milagre exige movimento. É a postura de buscar a solução, manter a esperança ativa e, muitas vezes, dar passos concretos, mesmo quando as circunstâncias ao redor parecem desfavoráveis. Transformação interior. Frequentemente, o milagre não se resume à mudança pontual de uma situação, mas à transformação do próprio coração humano através da perseverança e da confiança no processo do milagre. Reconhecimento e propósito. A resposta humana, após vivenciar uma graça, inclui a gratidão, o testemunho e o direcionamento da vida para o crescimento espiritual. Então, o milagre acontece. E quando o milagre acontece, qual é a nossa atitude? A do cego Bartimeu. Jesus perguntou para ele, que queres que eu te faça? Ele disse, Senhor, que eu torne a ver. Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele voltou a ver. E qual foi a atitude de Bartimeu? Seguia a Jesus estrada afora. Então, quando o milagre acontece em nossas vidas, e acontece, qual deve ser nossa atitude? Seguir o Senhor Jesus estrada afora. Esta é a resposta humana. Esta é a resposta humana ao milagre espiritual que Jesus faz em nossas vidas. Nós seguimos o Senhor estrada afora. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé, nós andamos em novidade de vida. Pela fé, nós contemplamos os milagres da graça em nossas vidas. Então, resumindo aqui, os milagres de Jesus. Os 7 milagres que ele fez no Evangelho de João e as dezenas de milagres que ele fez nos livros de Mateus, Marcos e Lucas. Então, nós precisamos saber que Jesus, ele é Deus. E ele é o mesmo ontem, hoje e será sempre eternamente. O que ele fez durante o seu ministério aqui na terra, ele pode fazer abundantemente mais em nossas vidas no dia que se chama hoje. Então, nunca pense em desistir, nunca pense em retrair, seja qual de tão difícil que seja a sua situação no dia de hoje. Levanta a cabeça, confia no Senhor, alimenta-te da palavra de Deus e você vai experimentar um milagre em sua vida. E você vai dar a honra, a glória a Ele, porque você vai seguir o Senhor estrada fora. Funciona. Este é o nosso Deus e Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, o Espírito Santo que nos selou, como está escrito, Efésios 3:20, Efésios 4:30. Então, irmãos, é uma aula curta, mas uma aula para a gente poder meditar nos milagres da graça de Deus. Tudo que Jesus fez revela que Ele é Deus. E Ele é poderoso para fazer em nossas vidas no dia que se chama hoje. Amém? Aleluia! Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que você deleita na palavra de Deus, alimenta-te da palavra de Deus, que você possa agradar ao Senhor como um bom aluno, manejador da palavra de Deus, que você possa experimentar os milagres de Deus na sua vida no dia que se chama hoje. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, no nome glorioso de Jesus. Amém.